Boa tarde, galera, beleza? Vamos a mais uma aula de Geografia B, GeoB. Hoje nós temos aí o tema América Central e México. Então vamos pegar esse país da América do Norte, mais o istmo da América Central, como eu falei na aula anterior. Vamos trabalhar algumas características socioeconômicas desses países. Então vamos começar aí com o México, né, que tem esse presidente da República, López Obrador. Legal? Quando eu falar da Bolívia, vocês vão entender o porquê. Eu vou voltar a falar de López Obrador. Tá? Mas esse México, né, esse país, né, então quando tu fala em México, né, quando tu pega aqui, ó, aspectos sociais, né? Sociedade mexicana. É um país de população de 136 milhões de habitantes. Então, né, é importante a gente destacar porque é um país que ele tem algumas peculiaridades se comparado ao Brasil. Primeiro que ele é o segundo país mais populoso da América Latina, só perdendo para o Brasil, que possui aí 211 milhões de habitantes. Beleza? Então, ó, dentro desses aspectos sociais, além do aspecto populacional geral, nós temos o quê, né? Um país de forte desigualdade social. Então, muito parecido também com características do povo brasileiro. É um país economicamente muito rico, porém, nas questões sociais, ele tem esse grave problema da desigualdade, beleza? Que isso vai levar a uma série de outros problemas, tipo violência, né, o narcotráfico, que é muito peculiar a esse país, onde, né, o grande e poderoso hoje é López Obrador, beleza? Como eu comentei com vocês aqui, alguns dados importantes para a gente mostrar como esses países se assemelham, mas para também fazer uma análise, é um país que tem dados melhores do que o Brasil. Como, por exemplo, né, o desemprego. Olha só, né? Claro que isso aqui é um dado de 2018, segundo a ONU, né, mas é um dado que nos mostra aqui que a diferença é bastante grande na taxa de desemprego. Claro, com a questão da Covid-19, tudo isso, né, pode ser pior para os dois, em que nível não dá para responder. Até porque, né, é importante ressaltar que as políticas de combate à Covid-19, você vai começar a observar agora no cenário aí internacional, os telejornais vão começar a mostrar, né, a questão do México relativo à Covid-19. Então você vai observar que o México já é o terceiro país com o número de mortes em termos absolutos. Então, Covid-19, ó, nós já temos registrado lá. Claro, nós estamos no dia 4 de agosto. Nessa gravação, então, é dia 4 de agosto. Nós temos hoje 46 mil mortes. Então, quer dizer que é o terceiro país já superando o Reino Unido, né? Então quer dizer que, na verdade, não é só o Brasil, mas a própria América Latina. A América Latina já tem mais de 200 mil mortes, tá legal? E o México aí, né, um dos que lidera esse número no ranking internacional, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 157 milhões, para o Brasil com 95 milhões, eu falei milhões, né? 95 mil e 157 mil, e o México com 46 mil mortes, né, que são... Mas, ó, a vida do mexicano é superior, a taxa de alfabetização do mexicano é também superior, né? Tem mais população alfabetizada, acesso à internet também, eles têm um percentual superior, e o que eles têm de inferior é o índice de homicídio, que é muito alto, é que no Brasil é super alto, tá legal? Então dá para mostrar aqui, ó, que é um país com sequelas. Eu não mostrei aqui a renda per capita, mas a própria renda per capita anual, ó, do mexicano está bem acima, né? 19,5 mil contra 15,5 mil da população brasileira. Tá legal? Beleza, galera? Mas podem ter certeza que isso tudo aqui vai mudar, né? Principalmente os dados negativos vão aumentar e os dados positivos vão diminuir pra caramba. Claro que isso muito fruto dessa doença implacável, esse vírus implacável.
Tá legal, galera? Beleza? Agora vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Economia. Economia mexicana. Muito importante a gente ressaltar, porque esse país tem uma relação muito intensa aqui com os Estados Unidos. Então, o que é que nós temos como uma referência positiva na economia mexicana? Você vai lembrar disso aqui, ó. Petróleo. O professor deu aula sobre a América do Norte, a aula passada, e eu falei desses estados americanos, em especial o Texas. Então, a região do Golfo do México é uma região muito rica em petróleo, tanto do lado dos Estados Unidos, como também do lado, né, desse país caribenho, o México. Então sempre vão lembrar do Golfo do México e a forte prospecção de petróleo. Então quer dizer que, como matéria-prima, é claro que eles possuem outras variantes, né? Eles, em termos de agropecuária, produção de cana-de-açúcar, produção de café, produção de milho, produção de produtos tropicais, beleza? Que também são importantes a gente destacar. Isso é muito notório até na própria América Latina, né, ser um país com aptidão agropecuária. Mas é importante destacar, além do petróleo, eu destacaria aqui também, ó, o turismo. Então, o turismo. O México é um país que recebe muito mais turistas internacionais do que o Brasil. Claro que isso tem uma questão estratégica, né? O próprio Estados Unidos. Milhares de americanos vêm para o México praticar turismo ou numa cidade como a Cidade do México, uma cidade de referência, a visita às áreas dos povos astecas, ou então, né, balneários extremamente badalados. Aqui a gente vai observar o balneário de Cancún, no sul do México, ou o balneário de Acapulco. Então são balneários extremamente, né, atrativos para o turismo internacional. E é claro, fazer fronteira com os Estados Unidos, isso significa aí uma fatia bastante grande. E aí nós temos uma coisa importante a destacar, ó, as indústrias maquiladoras. As indústrias maquiladoras geralmente são o quê? Ó? Multinacionais. Principalmente dos Estados Unidos. Na aula passada, só para dar uma refrescada na memória, galera, né? Eu trabalhei com vocês aí a questão, né, da região do Rust Belt, lá na região dos lagos e nordeste dos Estados Unidos, onde milhares de indústrias migraram, né, para várias partes do mundo e também nessas regiões fronteiriças e também espalhadas por outras partes do território do México. Então eles implantaram essas maquiladoras, né? Maquiladoras são, ó, montadoras. E aqui no Brasil você vê esse exemplo lá em Manaus, né, que é a Zona Franca de Manaus. Também tem várias empresas do setor de brinquedos, eletrônicos, onde eles montam o produto usufruindo, né, da mão de obra barata, né, da isenção de impostos. Lembrando vocês que, de acordo com o bloco que tinha anteriormente, né, o NAFTA, esse acordo facilitava as indústrias americanas migrarem principalmente para essas áreas fronteiriças. Bom sempre lembrar uma cidade ou outra aqui, ó, Tijuana, uma cidade muito referência, no outro lado San Diego, nos Estados Unidos, Nogales, Ciudad Juárez, que são cidades assim, referências em termos de maquiladoras. Tá legal, galera? Então, muito importante a gente ter esse destaque e sabendo que tem essa briga entre Donald Trump e as indústrias pelo mundo inteiro, em especial as maquiladoras no México. Porque qual é a proposta do Trump? Já quando ele foi candidato pela primeira vez, era trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, isentar de impostos e deixar com que elas fiquem produzindo no território vizinho ou em outro país, para que ela possa produzir dentro do território americano. Tá legal, galera? Então é importante, né? Aquela prática protecionista do Trump, né? Essa briga com o México, né? Enfim, então é importante a gente sempre dar essa referência. E, é claro, o México teve sua economia muito incrementada, porque as indústrias maquiladoras significa dizer, ó, crescimento rápido.
Claro, por que crescimento rápido? Porque você tem uma quantidade de multinacionais produzindo no seu território. Então é claro que isso vai incrementar a renda do México, principalmente porque o maior mercado mexicano é os Estados Unidos. Tá legal? Só para lembrá-los. Depois da China, o México é o segundo maior mercado americano, exportador para os Estados Unidos. Então, as maquiladoras representam um faturamento super importante. Então, por isso que, a partir da implantação das maquiladoras, principalmente a partir do NAFTA, que foi em 1993, vai haver um crescimento expressivo do México. Bom, quando você tem um crescimento muito rápido, baseado em multinacionais, quando você não tem, né, um capital nacional expressivo e você tem um capital multinacional muito expressivo, você se torna um país muito dependente. Né? Muito dependente. As indústrias mexicanas, é claro, vão sofrer com isso, porque elas não têm a mesma competitividade. E isso em qualquer país vai acontecer. Agora, no México, isso aconteceu de uma forma avassaladora. Tá legal? Então é importante eu dar um destaque aqui para os problemas que vão acontecer com esse território mexicano. Os problemas. Problemas maiores, ó. Narcotráfico e a imigração ilegal. Beleza? Até vamos lembrar aqui uma expressão aqui que eles usam, ó. Coiotes. Coiotes. Aqui é uma expressão, galera, para aqueles que têm toda uma rede de infraestrutura para levar imigrantes ilegais para o território dos Estados Unidos. Essa rede, ela começa, em geral, nessa cidade aqui, que é a Cidade do México. Certo? A partir da Cidade do México, há todo um esquema, todo um aparato para levar essa população para as fronteiras. Eles pegam pequenos grupos, média de 8 a 10, e eles vão pagar em média $6.000, mais ou menos isso, $6.000, para pegar essa população. $6.000 e as passagens têm que estar tudo pagas. Então eles vão levar em pontos estratégicos da fronteira para levá-los para o país vizinho, aonde lá no país vizinho, muitos desses coiotes têm a própria polícia já com esquema. Parte dessa polícia ela é corrupta, né? Está aliada aos coiotes e aí eles conseguem atravessar. Claro que nem sempre isso dá certo. É óbvio que muitas vezes a polícia que age, né, na legalidade, que não está ligado a eles, é claro que isso vai acontecer. Muita prisão, muitas mortes, entre outras coisas. Tá legal? A outra questão aqui, galera, é o narcotráfico. Então, se você pegar uma cidade como Tijuana, é uma cidade que enriqueceu pra caramba, como Ciudad Juárez, que também enriqueceu pra caramba, fruto das maquiladoras, mas são indústrias, mas são cidades extremamente violentas. Uma é a questão da imigração ilegal, mas principalmente a questão do narcotráfico. Então, os grupos narcotraficantes são poderosos, muito bem armados, e, é claro, levam uma quantidade de drogas para os Estados Unidos das mais expressivas do mundo. De heroína, cocaína, entre outras drogas, né, que são usadas aí pelo mundo. Beleza? Mas, né, isso tem levado ao governo de López Obrador, entre outros antecessores, a promoverem políticas públicas de enfrentamento ao tráfico, mas, né, como aqui no Brasil, as dificuldades são imensas. Até porque isso é numa das regiões mais graves do mundo, em termos de fronteira, que é a fronteira dos Estados Unidos com o México. Lembrando que o Trump tentou conseguir mais dinheiro, né? Uma ajuda em dinheiro para ampliar o muro, que ele já existe, mas uma ampliação do muro, coisa que ele não conseguiu implementar. Tá legal, galera? Mas essa foi uma briga bastante intensa no Congresso dos Estados Unidos. Então, galera, né? Esse é o território mexicano, cheio de controvérsias, como é o Brasil. Aqui a presença, né, de trabalhadores das maquiladoras, a presença feminina ela é muito comum, até porque ela se torna ainda uma mão de obra mais barata pelos preconceitos, né, à população feminina, e elas acabam, né,
trabalhando por salários inferiores. Bem, então tá aí o Trump, né, e o aperto à imigração ilegal, como eu comentei com vocês. E só para a gente finalizar aqui, mostrando que o muro que vai até Tijuana, no lado do Pacífico, então esse muro, ele atravessa, né? Ele atravessa principalmente desertos. É sempre bom dar uma lembrancinha aí, desertos como o da Califórnia, né? do Novo México, o do Texas e do Arizona. São esses 4 estados, que são estados bastante áridos, né? Tanto do lado do México quanto do lado dos Estados Unidos, aonde essas fronteiras são as mais extensas e importantes. Até para lembrar a dificuldade como um imigrante ilegal para atravessar e pega essa aridez. Geralmente eles costumam atravessar no verão. Muita gente me pergunta, como assim, professor, no verão? Claro, no verão, mesmo com toda a temperatura elevada, 40 graus ou mais, é o momento onde o povo americano está praticando turismo, então eles costumam se filtrar com os turistas, com os veranistas, e aí, é claro, conseguem despistar mais a polícia. Tá legal, galera? Beleza? Então, tá aí, né? Alguns locais onde esses muros são localizados. Beleza? E agora a gente vai mudar de assunto. Tá legal? Então agora a gente vai falar desse enclave, né? Desse enclave que é o território cubano, né? Cuba. Então, Cuba costuma ser até um dos temas aí mais procurados no vestibular, até porque, né, por ser uma grande oposição aos Estados Unidos há décadas, desde o período da Guerra Fria. Então, vou colocar até em vermelhinho aqui, ó, né, para combinar com o país. Cuba. Cuba. Por que será que eu coloquei em vermelhinho, né, galera? Beleza? Então, aí está uma cena bastante famosa, que é o exército de Fidel Castro e Che Guevara ocupando, né, o centro de Cuba, o centro de Havana, derrubando, né, um ex-ditador chamado Fulgêncio Batista. Tá legal? Então, né, então nós temos que lembrar a famosa Revolução Cubana de 1959. Beleza? Então, 1959, as tropas cubanas conseguem derrubar o exército de Fulgêncio Batista. Lembrando, né? Fulgêncio Batista, vamos colocar aqui, ó, né? Derrubada do ditador Fulgêncio Batista. Então, o Fulgêncio Batista, galera, era um grande aliado dos Estados Unidos, como foi Cuba até então. Então, as relações entre Cuba e Estados Unidos eram extremamente estreitas. Laços culturais, inclusive a musicalidade cubana, né? Buena Vista Social Club é uma banda muito famosa, que já tocou até aqui em Floripa, inclusive. Então, Buena Vista Social Club, entre outras musicalidades, né? Então, eram muito frequentes nos Estados Unidos. Eles começaram a mostrar a salsa, o merengue, que são musicalidades calientes de Cuba, começaram a aparecer muito nos Estados Unidos, até que vai acontecer, né, essa Revolução Cubana, que vai derrubar o ditador Fulgêncio Batista e vai assumir o poder, aí sim, a era Castro, né? Então, e é claro, o grande revolucionário dessa história, além do Castro ser o grande revolucionário, mas Che Guevara, né, é considerado aí por muitos uma das maiores personalidades do mundo, né, porque ele vai ser um guerreiro não só lá em Cuba, mas no mundo, né? Ele vai morrer, então, nos Alpes bolivianos, né? Então ele é cercado pelas tropas bolivianas e é morto pelos bolivianos. Ele, que é um argentino, é Ernesto Che Guevara, que vai ser o grande revolucionário dessa história. Então, Fidel Castro, claro que é importante, importantíssimo, porque governou o México até Cuba até quando deu. Eu até falei em México, galera, porque o Che Guevara e o Castro, Fidel Castro, eles aprenderam muitas táticas de guerrilha com os zapateiros.
Então, até não comentei com vocês, mas os zapatas do sul do México, eles tinham essa importância em termos de guerrilha, em termos de querer reforma agrária no México, tanto é que conseguiram a reforma agrária no México. Emiliano Zapata, que era o grande revolucionário da época. Enfim, por isso que eu lembrei, acabei de falei guerrilha, falei de México, mas tem muito a ver. Os zapateiros, tá legal? Em Chiapas, no México. Mas voltando para cá, a grande revolução que ficou famosa, que se consolidou, foi sem dúvida nenhuma a Revolução Cubana de 59, perdão. Beleza? Bom, até então, a relação de Cuba com a ex-União Soviética, ela não era existente, ela não existia. Tanto é que Fidel Castro tentou ir aos Estados Unidos para fazer uma conciliação com o governo americano, coisa que ele não teve êxito. E aí, é claro, a coisa vai levar a um estreitamento com a ex-União Soviética, aí sim, a partir daqui, galera, ó, a partir de 1962. Aí você vai lembrar do que, ó? O embargo econômico. O embargo econômico. Então, esse embargo, quem vai promover é os Estados Unidos, tá legal? Embargo que persiste até hoje, beleza? Então, a partir desse embargo, nós vamos ter uma aproximação de Cuba com a ex-URSS, que vai ser a grande parceira dos cubanos na economia internacional da época da Guerra Fria. Beleza? Então, consequentemente, o embargo ele não foi tão sofrido por Cuba nesses períodos, tá legal? Porém, a coisa, é claro, ela vai apertar muito para os cubanos, mas muito para os cubanos, quando a ex-União Soviética sofrer a dissolução. Então vamos só aqui deixar claro para vocês o seguinte. Nós vamos chegar aqui nos anos 90, né? Então vamos chegar aqui nos anos 90. Deixa eu só dar a foto aí, ó. Che e Fidel. Então aqui eu estou mostrando o Obama. Mas eu quero falar um pouquinho antes do Obama para já explicar essa questão aí do Obama e Raul Castro, certo? Ali são os dois. Lembrando que Fidel Castro fica no poder até 2008. Então, para quem não está ligado, ele vai adoecer, vai ficar doente. E aí, é claro, ele já doente, ele deixa para o irmão mais novo, Raul Castro, e entrega o poder a Raul Castro. Tá legal? Hoje também não é mais o Raul Castro, porque o Raul Castro já é o irmão mais novo, mas tá velho. E aí ele já entregou o poder para um outro cara que eu já mostro para vocês, que é o Miguel Dias-Canel. Tá legal? Então, os Castros já não estão mais no poder. Hoje é o Miguel Dias-Canel. Acho que também segue aí bem a linha Castro, pelo menos é o que se percebe até então. Beleza? Mas nós vamos chegar aqui, galera, ó, nos anos 90. Então vamos lembrar, só recapitulando uma aula de globalização em que eu falo que há uma dissolução na ex-União Soviética, isso acontece em 1991. Acabou a ex-União Soviética. Não acabou só a ex-União Soviética, acabou aquela relação muito próxima de Cuba com a ex-União Soviética. Que agora a ex-União Soviética, né, que vão virar vários países independentes, vão ter que atrelar sua política econômica ao mundo global. E não aquela bipolaridade que existia no passado. Consequentemente, Cuba vai sentir pra caramba os reflexos econômicos, é claro, do embargo econômico lá de 1962. Tá legal? Então, nos anos 90, tem o que? Uma abertura cubana para o turismo. Então, quando você vai falar assim, o turismo em Cuba ele começa a se intensificar aí. Porque Cuba, galera, né? Então vamos lá, isso vai acontecer já na era Fidel Castro. Isso vai acontecer com Fidel Castro. Então,
O que Cuba tem basicamente na sua economia? Atividades primárias. É um país pouquíssimo industrializado. Basicamente, Cuba tem o quê? Depende da exportação de derivados da cana-de-açúcar, tabaco, né? Charutos de Cubana, charutos de Havana são famosos, tá legal? Bebidas como rum, mas isso é muito pouco para um país sobreviver. Tá legal, galera? Então, consequentemente, o que mais incrementa, né? Ó, turismo hoje é o principal elemento da economia. Imaginem como eles não devem estar sofrendo agora com a questão da Covid-19. Né? O turismo é um dos setores mais afetados do mundo. Mas até que Cuba parece que está já num processo de abertura, que até o número de mortes lá foi pequeno. Beleza? Bom, para que a gente possa entender Cuba, o melhor é ir até lá. Por quê? Porque é um país muito diferente dos nossos, que a gente costuma conhecer do mundo capitalista. Então o que eu posso dizer para vocês daquilo? Eu não conheço Cuba, mas eu tenho amigos que são socialistas e tenho amigos capitalistas que foram a Cuba e me deram uma mesma resposta. Cuba é um país pobre. Ponto. Cuba é esse país onde você não tem o básico que nós temos aqui. Como, por exemplo, muitas vezes uma pasta de dente, um sabonete. Tá legal? Porque lá tudo é muito escasso. E isso tem a ver com o embargo econômico. Tá legal? A dificuldade de ter relações econômicas com o mundo. Tá? Então é importante a gente dar esse destaque. Então, com esse elemento necessário para eles, é claro que essa indústria do turismo, ela tem muito o pé das multinacionais. Por exemplo, redes hoteleiras europeias. Beleza? Então você vai para lá, você pode frequentar um turismo de glamour, de fartura, dentro daqueles hotéis. Como você também pode ir para lá ficar na casa de famílias cubanas. Conheço os dois lados de pessoas que foram, né, dependendo do caso, ou ficaram em famílias cubanas e se impressionaram, né, com tipo, eles têm muita facilidade em criar coisas, porque como eles não têm, tem que se adaptar. Aquele carro da década de 50, fazer o carro funcionar. Beleza, galera? Entre outras coisas. Então é um mundo completamente diferente. E é claro que esse embargo econômico, e entre outras coisas, é claro, mas o embargo econômico levou a essas gigantescas dificuldades. Beleza? Bom, quando veio o governo Obama, aí veio Obama, né? Obama, aqui a gente já está falando em século XXI. Aí você tem o quê? Ó? Com Obama teve uma aproximação com os Castros, em especial, né, Raul Castro e Obama. E essa aproximação com os Castros, né, teve, por exemplo, né, a reabertura das embaixadas. Tá legal? Então, entre outras coisas, eu acabei não falando uma coisa super importante que estava na foto. O Obama foi o primeiro presidente dos Estados Unidos pós-embargo econômico e foi visitar a Ilha dos Castros. Beleza? Então isso aí foi um grande momento diplomático, por isso que o Raul levanta, né? Agora é do Miguel Dias-Canel, né? Mas a foto anterior levanta a mão do Obama dizendo assim, você é um herói, beleza? E também é importante ressaltar, né, a reabertura das embaixadas que estavam fechadas, tanto a de Havana, a dos Estados Unidos em Havana e a de Cubana em Washington. Beleza, galera? Então, e as rotas, né, de aviação também foram ampliadas, né? As rotas Havana-Miami, por exemplo. Beleza? Só que aí nós chegamos na era Donald Trump, né? Com Donald Trump, né, nós temos um afastamento das relações diplomáticas.
E o discurso do Trump é categórico. Enquanto não houver democracia na ilha cubana, não há aproximação. Pelo contrário, tá legal? Há um afastamento, né? Há um afastamento. Aqui, então, há uma aproximação. Professor, mas isso é uma característica desses tipos de governos? Sim, governos dos democratas, eles são muito mais da aproximação. Já se falou isso lá no Irã com o acordo nuclear que foi proposta do Hassan Rouhani, presidente do Irã, e do Obama. E aí, é claro, quando o contrato chegou ao fim e tinha que renovar, o Trump se negou a renovar, falando que o Irã é inimigo dos Estados Unidos e do mundo. Ponto. Tá legal? Então, os Estados Unidos não renovou o acordo nuclear, como também promoveu aí um certo afastamento das relações diplomáticas entre, né, Cuba e Estados Unidos. Tá bom, galera? Então é importante a gente dar esse destaque aí para a questão da economia aí, das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Não sei como é que tá meu tempo, já tenho aí uns 20 minutos? 30 já? Meu Deus do céu. Então, galerinha, né? Tá aí, ó. Olha só, transatlântico em Cuba. Então não vão achar que é só o socialismo, tá? Não. Tem dinâmica econômica, claro que muito aquém, né, das nossas economias aqui, mas claro que possui. Rapidamente aqui, eu quero mostrar a Nicarágua, porque a Nicarágua faz parte de um... Não é que ela faz parte, talvez um dia, mas acho que agora dificultou, de uma aproximação, de um elemento muito citado agora no governo do chinês Xi Jinping, que é a nova Rota da Seda. Que a nova Rota da Seda pode parar no mundo inteiro. Tá legal? Então essa nova Rota da Seda é um incremento econômico fabuloso do governo de Xi Jinping. O que vai acontecer? Então se queria construir um canal nessa região da Nicarágua, tá legal? Aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês. Porém o empresário chinês que iria construir, o que tinha a proposta de construção do canal, ele faliu, a empresa faliu. Então é um canal gigantesco, muito superior ao canal do Panamá, que acabou não virando aí uma realidade. Mas sempre bom citá-lo, porque por trás dele, tá? Além da China, o próprio Vladimir Putin, né, fazendo parte desse processo e mostrando que os BRICS estão aí para querer, né, dominar o mercado internacional, em especial a China. Mas geopoliticamente sempre importante citar a figura de Vladimir Putin. Olhando aqui, galera, você vai ver que o comprimento desse canal, o canal da Nicarágua, ele é muito superior ao do Panamá. Tanto em profundidade quanto em calado, né? Onde o navio pode chegar, calado é onde o navio pode chegar, beleza? Então, são números impressionantes, porque eu estou falando do canal do Panamá, que foi inaugurado em 1914, que foi uma das maiores obras, né, do século XX, beleza? Então, só para deixar aqui que esse canal ficou no projeto, tá legal? Não tá, nem começou. E para terminar, galera, né, o Anastácio Somoza Debayle, né, então esse nicaragüense, ele foi um ditador e ele teve um opositor, e aí eu já quero explicar por que a China teve facilidade para ter a possibilidade de construir esse canal. Porque lá existe um presidente chamado Daniel Ortega, que é um presidente de esquerda, tá legal? Um presidente, inclusive, bastante polêmico no seu país. Como também era Anastácio Somoza, na época, um dos caras mais ricos da América Latina, então extremamente corrupto, né? Um ditador, e aí ele sofria com uma oposição bastante forte. Então quando fala assim, ó, professor, então, quando fala assim, por que eles chamam de revolução sandinista? Quem são os sandinistas? São revolucionários de cunhos socialistas que deram uma homenagem a esse cara aqui, Augusto César Sandino. Tá legal? Que na verdade era um cara que brigava era um anti-americano, anti-yankee, que homenagearam a Revolução Sandinista em homenagem a esse homem que foi esse grande revolucionário da Nicarágua. Tá legal, galera? Então é importante dar esse destaque. Esse aqui então é o Daniel Ortega, um homem aí que está à frente, né, do poder nicaragüense. A gente encerra, mas queria dar um destaque para vocês, né? Dentro dos nossos vestibulares, do Enem, o mais frequente, sem dúvida nenhuma, é Cuba. Por quê? Porque ele é um enclave político que bate de frente com os Estados Unidos, tá legal? Então sempre é importante a gente dar esse grande destaque, tanto para a história como para a geografia, e também, em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, o México, pela sua representatividade econômica, por ser um país emergente aí dentro da América Latina, junto com o Brasil. Valeu, galera! Forte abraço, até a próxima aula.
mais América para vocês. Valeu, rapaziada. Vinagrada.